Jesus. Nós sabemos muito bem que há uma presença poderosa do Senhor neste lugar, amém? E eu creio que nessa noite Deus deseja fazer algo muito especial comigo e com você. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 39. E você vai deixar a sua Bíblia aberta, como nós sempre fazemos, e nós vamos falando daquilo que Deus está no nosso coração. Eu quero falar nessa noite a respeito de crises. Talvez você vai me dizer assim, mas pastora, seria bom se você falasse sobre promessa, seria bom se você falasse sobre conquistas, mas você vai, depois de um momento tão gostoso de adoração como esse, falar a respeito de crises? Sim. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem administrado algum tipo de crise na sua vida? Seja financeira, seja relacional, seja emocional, seja ministerial, seja espiritual. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: ampliar ou solucionar? Qual é a sua disposição? Se você tem vivido algum tipo de crise, o que você está desejando? Ampliar essa crise ou solucionar essa crise? E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês alguns valores que nós devemos aplicar no nosso coração para solucionarmos as nossas crises, para darmos uma resposta assertiva às nossas dificuldades. E eu vou começar dizendo da seguinte maneira: o que está ruim pode melhorar ou pode piorar. Qual é a escolha que você faz? Você faz a escolha de melhorar a realidade que você se encontra, ou de contribuir para que haja um déficit, para que haja uma piora? E aí eu vou lembrar algumas frases que nem são minhas, mas que eu já repeti várias vezes para vocês. Uma, eu acho que é do Luciano Subirá, não tenho certeza, nem coloquei o autor porque eu não tenho certeza se a frase é dele. Já ouvi repetir algumas vezes, mas não sei se a frase é dele. Quando ele diz, vou falar que é dele, quando ele diz o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então nós já repetimos essa frase algumas vezes aqui. E nessa noite eu quero te relembrar, porque não é a sua pessoa, não é o lugar que você encontra, mas é a postura que você tem. É a resposta que você está dando à realidade que você está lidando. Mas eu ouvi uma frase do Bill Johnson que mexeu muito comigo, porque ele diz o seguinte, que Deus, Ele guarda as nossas promessas, mas Ele não é obrigado a guardar o nosso potencial. Quando eu me deparei com essa frase do Bill Johnson, ele dizendo que Deus guarda a promessa que Ele fez com você, Ele guarda a aliança que Ele fez comigo, aquilo que Ele abriu a sua boca e decretou para você, Ele é responsável em manter, Ele é responsável em cumprir, mas Ele não é responsável a guardar o seu potencial. Então, investimentos em você, crescer, amadurecer, romper, chegar aonde Deus está planejando para você chegar, é com você, não é com Deus, é com você. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade resolver as nossas crises, resolver as nossas tensões, responder corretamente às nossas dificuldades. São nossas responsabilidades que temos que responder diante dos homens e diante do nosso Deus. Mas a palavra do Senhor no livro de Salmos, o capítulo 34, versículo 15, vai dizer o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então vou repetir: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Se você tem enfrentado alguma dificuldade na sua vida, como eu tenho enfrentado, eu acredito que você está também como o salmista, clamando pelo socorro do Senhor, clamando pela intervenção do Senhor.
clamando pela graça do nosso Deus. Só que eu tenho uma ótima notícia para você nessa noite. A boa notícia que eu tenho para você é que os olhos do Senhor estão voltados para você. Ele está te enxergando, Ele está visualizando tudo o que está acontecendo com você. E se Ele está atentamente observando o que está acontecendo com você, Ele tem uma resposta para o seu coração. E olhando para a palavra do Senhor, eu quero buscar junto com você nessa noite então alguns valores para eu e você atravessarmos nossas crises, atravessarmos os nossos tempos difíceis. Rick Warren vai dizer que é o inverno da alma. Todo ser humano, todo homem passa pelo seu inverno de alma. O tempo difícil, o tempo de dor, o tempo de pressão, o tempo de angústia, o tempo de espera. Mas eu vou buscar junto com você na palavra do Senhor condições para resolvermos as situações desse tempo e não só experimentarmos, mas desfrutarmos da presença do Senhor conosco nesse tempo. Então eu quero convidar você a ir para Salmo 39. E no Salmo 39, versículo 1, nós vamos nos deparar com o primeiro valor que eu quero chamar o seu coração para observar nessa noite. Primeiro, se você está passando por luta, se você está passando por enfrentamentos difíceis, desconfortáveis, a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer é vigiar. Vigiar para não cair em murmuração. E o versículo 1 vai pincelar para nós. O versículo 1 vai desenhar para nós algo que o salmista vai nos ensinar, que eu e você precisamos aplicar no nosso coração. Versículo 1, o salmista vai dizer o seguinte: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Você está passando por enfrentamentos, por desafios? O que nós vamos então aprender com o salmista? Vigiar as nossas conversas, vigiar as nossas palavras, vigiar o que sai da nossa boca. Semana passada eu repeti também uma frase do Bill Johnson. E a frase que eu repeti semana passada foi o seguinte: que palavras são convites. E quando Bill Johnson fala que palavras são convites, ele vai afirmar o seguinte: que palavras convidam à presença, que palavras convidam à manifestação específica de uma presença. E nós temos aprendido que nós carregamos a presença do Senhor. E se você então carrega a presença do Senhor, quando você abre a sua boca, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, nas conversas entre os amigos, nas rodas de conversas informais, quando você abre a sua boca, não é só aqui no altar, não é só aí quando você está sentado nessa cadeira, mas é quando você está passando pela rua, é quando você está no caixa do supermercado, é quando você está cortando aquele carro na rua. Quando você abre a sua boca, você está atraindo uma presença, e essa presença ela é pontual. Então eu e você vamos precisar, como salmista, vigiar o que está saindo da nossa boca. Que tipo de presença nós estamos atraindo? O que nós estamos ministrando? O que nós estamos gerando? Já que há poder poderoso em mim e em você para revelarmos a nossa volta e transformarmos a nossa realidade. E aí eu vou dizer o seguinte: como que nós vamos então aplicar isso de forma prática na nossa vida? Se eu usar a palavra profética correta, se você usar a palavra profética correta, então eu vou dizer para você que você vai, aquilo que nós estamos cansados de repetir, alcançar o destino que Deus tem para você.
Se você utilizar a palavra profética correta, então você vai ver a realidade se transformando, porque a sua palavra tem poder para ministrar o decreto de Deus aonde você está. E aí o salmista, ele vai de forma peculiar orientar a mim e a você. E aí ele vai dizer: porém mordaça em minha boca. Quando eu estiver na presença dos ímpios, quando eu estiver na presença daqueles que não contribuem para que da minha boca saia louvor, para que da minha boca saia adoração, para que da minha boca saia essa autoridade que tem o poder de transformar essa realidade. Então eu vou vigiar e eu vou fechar a minha boca. Eu não só vou fechar, mas eu vou amordaçar. Eu vou impedir que ela se abra. Se não for para gerar a vida, se não for para produzir autoridade, se não for para trazer a graça, se não for para gerar o favor, se não for para gerar esperança, se não for para gerar fé, se não for para gerar cura, se não for para gerar realmente graça na vida daqueles que estão próximos a mim. Só que nós não podemos fechar os olhos, porque nós somos cristãos. Se nós estamos aqui nessa noite, nós temos uma aliança com o nosso Deus, por isso estamos aqui. Nós amamos o Senhor. Eu acredito que não há ninguém aqui nessa casa, nessa noite, que não ame o Senhor, porque senão não estaria aqui. Só que apesar de amarmos o Senhor, eu e você vacilamos. E muitas vezes eu e você vacilamos em que momento? No momento da aflição, no momento da insegurança, no momento do sofrimento, no momento da crise, no momento da dificuldade. E nesse momento, nós abrimos a nossa boca para reclamar. Nós abrimos a nossa boca para falar da nossa insatisfação. Não gostamos disso, não gostamos daquilo, não estamos satisfeitos com isso, não estamos satisfeitos com aquilo. Só que nós deixamos de perceber que quando nós passamos por problemas, passamos por dificuldade, a nossa tendência natural é reclamar. Se está muito frio, nós reclamamos. Se está muito quente, como estava semana passada, nós reclamamos. Se chove, nós reclamamos. E se não chove, nós reclamamos também. Existe uma insatisfação insaciável no nosso coração. Existe uma semente adâmica que produz dentro de mim naturalmente uma insatisfação insaciável. Eu sendo cristã e você sendo cristão. Só que o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que a palavra do Senhor vem nos chamar para aprendermos a andar em um outro nível. Você pode conviver com cristãos murmuradores e reclamadores, mas você pode ser uma pessoa que faz da sua boca uma ferramenta de graça e poder, transformando não só a sua vida, mas inspirando outras pessoas a experimentar o melhor que o Senhor tem para nós. Não é que você não vai ficar desconfortável, mas é que você vai ter uma consciência do poder que você carrega. E se você tem consciência do poder que você carrega, você pode estar desconfortável, mas você pode, através da sua postura, através da sua autoridade, através da palavra que sai da sua boca, através da sua fé, através da sua experiência, diminuir o desconforto pela visão que você tem, pela experiência que você desfruta e pela autoridade que você carrega. Só que se a semente é adâmica, nós vamos lembrar que lamentar, reclamar, ou murmurar, ou choramingar, todas essas coisas que eu e você fazemos no dia a dia, quando nós estamos sofrendo, não muda as nossas dificuldades, bloqueia a nossa visão. O problema é que não muda a nossa realidade e estanca a nossa adoração.
E aí nós vamos olhar para a palavra do Senhor e nós vamos lembrar de uma experiência muito interessante do povo de Israel. O povo de Israel sai do Egito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel, quando ele atravessa o mar, a primeira coisa que vai acontecer é Miriam juntar as mulheres, pegar o tamborim, começar a tocar, dançar e celebrar os feitos de Deus no meio do povo. A alegria invade o arraial de Israel. Eles celebram, eles dançam, eles pulam e eles cantam. Mas nós sabemos muito bem, no decorrer da história do povo de Israel no deserto, quantas vezes o povo teve que ser parado, porque havia murmuração. Quantas vezes o povo tinha que ser parado, porque havia reclamação. Quantas vezes o povo tinha que ser disciplinado e exortado por causa do reclamar, porque estava algo faltando, alguma necessidade estava acontecendo. Eles não conseguiam permanecer com os olhos no milagre, na intervenção, no agir, na promessa. Eles só conseguiam visualizar as dificuldades e os desafios. Mas tem um evento que me marca. Quando Josué reúne o povo de Israel para falar das implicações das suas reclamações, para falar das implicações das suas murmurações. E por causa das suas reclamações, Moisés tinha sofrido por anos no meio desse povo. Já não estava mais entre eles. Agora Josué estava conduzindo o povo ao lugar da promessa. Mas a mesma reclamação que estava no tempo de Moisés, estava no tempo de Josué. E depois de Josué, de forma corajosa, olhar para o povo e dizer da insatisfação do seu coração, de ter testemunhado por anos o povo reclamar diante de Moisés, e agora ele estava liderando e a reclamação era a mesma. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo chorou muito, e o povo chorou alto, e que de longe ouvia-se o choro do povo de Israel. Aí eu vou lembrar mais uma fala de Bill Johnson, que mexeu muito com o meu coração. Ele diz o seguinte: lágrimas não santificadas são seguidas de reclamações. O povo chorou, o povo se envergonhou, o povo se entristeceu. Mas logo que passou aquele momento do choro, logo que passou aquele momento de constrangimento, o povo voltou a reclamar, o povo voltou a murmurar, o povo voltou a olhar para as dificuldades, e aquele choro foi transitório. Chorou, entristeceu, angustiou, mas logo passou o choro e voltou a murmuração, voltou a reclamação. E aí o Bill Johnson vai dizer: lágrimas não santificadas são seguidas de reclamações. Ele vai dizer: lágrimas não santificadas sempre vai procurar alguém para colocar a culpa. A culpa é do esposo, a culpa é do filho, a culpa é do patrão, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é da economia. Nós colocamos os olhos nos outros, nós choramos, nós nos constrangemos, nós lamentamos, nós nos quebrantamos, mas daí a pouco nós estamos responsabilizando alguém. Nós não assumimos a responsabilidade de mudança. Nós não assumimos a responsabilidade de transformação. Nós não assumimos a responsabilidade de dar a resposta correta. Não para ser transformado somente, mas transformar aquilo que se encontra à nossa volta, que está nos incomodando. E aí eu vou olhar para o salmista. E o salmista vai dizer: a responsabilidade é minha. Fechar a minha boca e avaliar o que sai dela não é responsabilidade dos outros, é minha responsabilidade.
Então, se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho controle, se a minha boca ainda não está convertida, se a minha boca ainda não é uma fonte de unção para gerar a vida, a cura e a libertação aonde eu estou, eu vou amordaçar a minha boca. Eu vou fechar a minha boca. Porque eu não posso contribuir para que haja mais sofrimento, haja mais peso, haja mais tristeza, haja mais angústia. Então eu fecho, eu amordaço a minha boca. E aí, meu querido, minha querida, nessa noite eu quero convidar você a ir para Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Porque o autor de Provérbios, ele vai trazer um ensinamento que eu e você precisamos registrar no nosso coração. Porque ele vai dizer o seguinte: se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Ele vai dizer, se você não é firme, se você não é corajoso, corajosa, se você não é ousado, se você não é forte, então a sua força é muito pequena no dia de dificuldade. Só que eu e você testemunhamos através do que cantamos, testemunhamos através do que pregamos, que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós somos vestidos de autoridades, que nós estamos escondidos nele, que ele tem nos tomado pelas mãos, que ele tem nos sustentado e que ele tem nos feito promessa, porque ele é vivo no nosso meio. Nós temos testemunhado dessa experiência. Mas aí, quando tudo fica difícil, o que eu e você fazemos? Reclamamos. Reclamamos ou murmuramos. E aí eu quero chamar você a entender que reclamação drena a sua energia. Por que o salmista diz, eu vou fechar, eu vou amordaçar a minha boca? Porque a reclamação, ela drena a sua energia, ela tira a sua força, ela tira a sua capacidade de visualizar aquilo que o homem comum não consegue enxergar, mas aquele que carrega a presença do Senhor contempla. Porque, como diz um cântico que nós gostamos de cantar, não andamos por vista, andamos baseado na fé que estamos adquirindo na experiência que temos com o Senhor. E aí tem uma definição a respeito de murmuração. E a definição é a seguinte: murmuração é falar para quem não resolve. O murmurador vai ficar falando para quem não pode resolver. A situação não vai mudar, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Então, eu e você, nessa noite, estamos sendo convidados a fazer que nem o salmista. Amordaçar a nossa boca. E não deixar a nossa boca produzir o mal que muitas vezes está nos incomodando, tirando a nossa alegria e roubando a nossa autoridade. Mas não é só isso. Quando eu e você passamos por dificuldades, passamos por crises, passamos por desafios, e quando nós precisamos nos posicionar corretamente diante da situação para não piorar, pelo contrário, para melhorar, nós vamos precisar aplicar um outro valor no nosso coração. E o outro valor é cuidar, para você não interiorizar a sua indignação. Todas as vezes que nós estamos sofrendo, todas as vezes que nós estamos inquietos, todas as vezes que as coisas estão ruins para nós, nós ficamos indignados. Só que a palavra do Senhor vai nos orientar a não interiorizar, a não jogar para dentro, a não guardar a indignação que você enfrenta no seu dia a dia. Vamos para o versículo 2. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Queridos e queridas, quando eu olho para essa palavra, eu vou dizer para vocês que a depressão, ela infelizmente é um sentimento que envolve o meu coração. Aliás, ela vem de sentimentos que envolve o meu coração e o seu coração, de coisas que nós não falamos para
as pessoas certas. Não é você sair falando para todo mundo, porque tem muita gente que não está pronto para ouvir a luta que você está enfrentando. Tem muita gente que não está pronto para se identificar com o tempo de sofrimento que você está vivendo. Não é para você ir para as redes sociais e colocar a sua vida lá. Só tolo faz isso. Não é para você colocar um outdoor na rua dizendo quão grande é o seu sofrimento. Mas é você ter pessoas certas, nas quais você não vai lamentar, mas você vai rasgar o seu coração, porque você não vai se fechar para os seus problemas, você não vai fortalecer a sua luta e a sua angústia, mas você vai compartilhar com pessoas que realmente podem ter respostas do céu para você, pessoas que têm condições de ouvir o coração de Deus e trazer uma resposta para você. Quando eu olho para essa palavra, eu vou dizer que me fechar nos meus problemas, me fechar nas minhas angústias, só vai fazer aumentar a minha dor, a minha insegurança e a minha incapacidade de encontrar solução. O isolar, o ficar quieto, é proporcionar um ambiente para essa dor aumentar e me paralisar. E aí quando eu olho para a palavra do Senhor, todo mundo que está sofrendo tem mau pensamento. Você pode ser um dos mais santos dessa igreja. Se você está vivendo o tempo profundo de angústia, você vai se deparar com maus pensamentos. O que dentro da psicologia nós vamos chamar de pensamento automático. E eu quero dizer para você, ou pensamentos disfuncionais, mas eu quero dizer para você que a boca fechada no ambiente onde pessoas não têm graça, onde pessoas não têm autoridade, onde pessoas não têm poder, é prudência, mas a boca aberta para quem carrega autoridade, para quem carrega poder, para quem carrega graça, para quem pode liberar uma palavra dos céus, para quem pode dar uma orientação, para quem pode dar uma direção, é poder restaurador e promovedor de esperança para quem está sofrendo. Eu e você precisamos aprender a crescer em discernimento, e discernimento de ambiente e discernimento de pessoas, porque aí nós vamos ver que para atravessar crises, para enfrentar dificuldades, e não permitir que essas dificuldades venham piorar, mas que elas venham crescer. Aliás, que a gente venha ter condições para não deixá-la crescer. Nós precisamos andar com pessoas maduras. Rasgar o coração para criança, rasgar o coração para gente infantil, é criar novos problemas. Nós precisamos abrir o nosso coração para quem tem um nível de intimidade, para rasgar o coração de Deus diante do nosso coração, e não criar mais problemas para nós, mas trazer respostas para que nós possamos ser aliviados no meio da nossa dor e no meio do nosso sofrimento. Mas precisamos aprender mais com o salmista. Além de aprender a amordaçar a nossa boca, além de aprender, cuidar para que não venhamos interiorizar a nossa indignação, porque quando eu interiorizo a minha indignação, eu caio no campo da distorção de pensamento e de sentimento. Eu passo a distorcer a verdade à minha volta. E quando eu caio no campo da distorção, eu estou colocando a minha vida nas mãos de Satanás, porque ele vai me defraudar, ele vai me roubar. E eu não posso colocar a autoridade nas mãos do inimigo. A minha vida tem que estar na mão do eterno. A minha vida tem que estar na mão do poderoso. Você vai ter tempo de choro, você vai ter tempo de sofrimento, mas você vai ter tempo de conquista, você vai ter tempo de cura, você vai ter tempo de se alegrar e celebrar a fidelidade de Deus na sua vida. Mas para isso, nós temos que aprender a ter sabedoria e discernimento. Colocar a nossa vida na mão de criança é permitir ficar com os pés descalços. Eu não posso colocar a minha vida na mão de criança, porque senão os meus pés vão ficar descalços, e quem está à minha volta vai perder o respeito e a admiração por mim. Então eu preciso olhar para a palavra do Senhor e verificar um outro valor que essa palavra traz para a minha vida,
que é contar para Deus as minhas dores e os meus temores. Você pode dar um glória a Deus? E o que seria contar para Deus as minhas dores e os meus temores? Vamos para o versículo 3 e o versículo 4. Versículo 3 e versículo 4. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Davi estava dizendo que não estava suportando o incômodo que ele estava administrando. Estava pesado para ele, estava difícil. Como em alguns momentos também fica difícil para você. Em alguns momentos também fica muito difícil para mim. E Davi, como é o homem das analogias, ele gostava muito de falar, trazendo as imagens para interpretar a sua realidade. Ele vai dizer o seguinte: o meu coração está ardendo, o meu coração está pegando fogo, tem um desconforto tremendo dentro de mim, e eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor traga uma direção consistente para mim. Só que a gente vai aprender algo com Davi que eu acho espetacular. Davi é um homem que nos ensina muitas coisas, porque Davi, ele traz coisas práticas, coisas que eu vou aplicar no meu dia a dia, que você vai aplicar no seu dia a dia. E Davi vai nos ensinar que ele troca a murmuração por desabafo. E qual é a diferença, pastora? Qual é a diferença de murmurar e qual é a diferença de desabafar? Tem diferença? E aí você vai precisar aprender isso. A murmuração é sair contando para papagaio e periquito. Você conta para o lixeiro, você conta para o porteiro, você conta para o padeiro, você conta para o caixa do supermercado, você conta para o amigo da escola. Meu querido, isso não é desabafar, isso é murmurar. Eu estou sofrendo, estão me traindo, estão me machucando. Desabafar é ir para os pés do Senhor. Desabafar é ir para o altar de Deus. Desabafar é rasgar o coração. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o desabafo desse homem se torna em meditação. Aquilo que nós vamos enxergar como meditação, Davi está desabafando e rasgando o seu coração diante do Senhor. E aí quando eu olho para essa palavra me enriquece, porque ele vai desabafando. E na medida que ele vai desabafando com Deus, falando da sua dor e do seu sofrimento para o Senhor, ele vai se rendendo. E ele vai enxergando o poderio do Senhor. À medida em que Davi vai abrindo o seu coração para Deus, à medida que ele vai rasgando a sua alma diante do Senhor, ele vai identificando as verdades a respeito dele mesmo. E uma das verdades que ele se depara é a sua fragilidade. Ele se vê muito frágil. Não só muito frágil, ele vê que o tempo é muito curto, que a vida é muito curta e que rapidamente ele vai perecer. E no meio dessa meditação, ele faz uma descoberta que eu acho fantástica. Ele vai dizer assim: vale a pena eu passar o dia reclamando? Vale a pena eu passar o dia chorando, lamentando, se a vida é curta? Se o tempo vai passar rápido demais? Vale a pena eu ficar 2, 3, 4 anos olhando para o que fizeram comigo, pelas oportunidades que eu perdi, para quem não quis investir na minha vida, em vez de eu olhar para o autor e consumador da minha vida, para aquele que me salvou e me resgatou, para aquele que abre qualquer porta diante de mim, nenhum homem pode fechar, para aquele que pode me ensinar, em meio a minhas guerras, desfrutar de paz, no meio da minha escassez,
6, ter sustento dos céus, no meio das minhas dores, desfrutar de consolo, porque Ele é aquele que me ama e cuida de mim. Aí Davi vai dizer assim: é perder muito tempo, porque a vida é tão curta, e eu vou pegar esse tempinho pequeno que eu tenho, para ficar olhando para o que eu perdi? Para ficar olhando para o que me falta? Para ficar olhando para as lutas que eu tenho que guerrear todo dia? Eu vou tirar os meus olhos disso. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou buscar força nele. Porque nele eu sei que eu tenho o que eu preciso. Porque Ele é uma fonte inesgotável, me sustentando no dia da aflição. Ah, meu querido, quando Davi começa a gerar uma reflexão séria a respeito dele mesmo e a respeito das circunstâncias, ele aprende uma verdade que eu e você precisamos aprender. O maior problema não é o inimigo que está contra nós. O maior problema não são as pessoas que não nos compreendem. O maior problema não é a oportunidade que eu não tenho. O maior problema sou eu mesmo. Foi isso que ele aprendeu. O maior problema era ele mesmo. E se ele resolvesse aquele problema, se ele resolvesse as suas fraquezas, se ele resolvesse os seus dramas, se ele aprendesse a lidar com as suas fragilidades, talvez a realidade não iria mudar, mas a sua visão de mundo iria mudar. As suas palavras, o seu discurso iria mudar. E as suas respostas iriam mudar. E aí a gente vai para a palavra do Senhor e a gente vê Davi seguindo alguns princípios que norteiam ou precisam nortear a nossa vida. Porque quando nós abrimos o nosso coração e rasgamos o nosso coração diante do Senhor, algumas coisas acontecem. Uma das orações que eu mais gosto de Davi é que desde o início da minha conversão me impactou, foi Salmo capítulo 13. Porque no Salmo de capítulo 13, Davi vai fazer 5 perguntas ao Senhor. E Davi vai fazer 5 perguntas pontuais a Deus. A primeira pergunta que Davi faz para o Senhor é dizendo o seguinte: Senhor, até quando esquecerás de mim? Até quando esquecerás de mim? E será que você nunca se sentiu esquecido? Davi se sentiu, eu também me sinto algumas vezes. Só que Davi estava com um desconforto, porque a segunda pergunta dele vai ser a seguinte: é para sempre o seu esquecimento? O seu esquecimento é transitório? Ou o seu esquecimento é para sempre? Eu vou ficar esquecido para sempre, porque é assim que eu estou me sentindo, esquecido por ti. E aí ele vai fazer a terceira pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai esconder de mim o teu rosto? E todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra do Senhor, o rosto representa glória, o rosto representa presença, manifestação da presença, revelação da grandeza, revelação da presença. E Davi vai dizer: eu estou sem presença, eu estou sem glória, eu não enxergo o poder, eu não enxergo a sua intervenção. E nós estamos falando de alguém que estava acostumado a lidar com o extraordinário de Deus, a ver Deus intervindo na sua história de forma fantástica. Mas Davi também vai perguntar: até quando eu vou ter que ficar administrando tristeza no meu coração? Então eu quero dizer para você que a tristeza faz parte da vida. A tristeza faz parte da sua história e da minha história. Fez parte da história de Davi. O segredo é se rasgamos o coração. O segredo é se, em vez de murmurar e reclamar, o nosso desabafo é com quem pode resolver o nosso problema. É com quem pode trazer resposta para a nossa dor. É para quem pode resolver a nossa angústia. E a última pergunta de Davi é: até quando os meus inimigos vão ficar se exaltando? Porque eles são muito fortes, e eles se gabam, eles se promovem em cima do meu
sofrimento, da minha fragilidade. Meus queridos, se você depois tiver um tempo em casa de ir para esse salmo e ler, você vai ver que Davi, ele começa a dizer, que nem no Salmo 39, da angústia, da dor e da tristeza. Mas no versículo 5 e 6, Davi muda o seu discurso. Dá uma impressão que a gente está lidando com uma pessoa insana. Porque a sua conversa, ela muda numa dimensão que dá uma impressão que é um desequilíbrio. Por quê? Esqueceu de mim? Será que é para sempre? Tua glória não me acompanha mais? Os meus inimigos se gabam e crescem diante de mim. Eu estou sem força, eu estou sem alegria. Só que Davi vai para a presença do Senhor. E quando Davi entra na presença do Senhor com esses questionamentos, Davi, se você puder abrir a sua Bíblia aí no versículo 5 e no versículo 6, você vai ver Davi falando da seguinte maneira. Olha o que Davi vai dizer: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. O homem que entra lamentando com um desabafo de desamparo, de um desamparo longo, de inimigos fortes, de falta de presença, de falta de glória, ele termina o seu desabafo, ele termina a sua conversa dizendo: eu vou cantar, porque tu tens me feito muito bem. Porque quando você rasga o seu coração diante do Senhor, Ele muda a sua visão a respeito do que você está guerreando. E aí, eu vou te desafiar algo também, que vocês me perdoem, gente, só ficar usando o Bill Johnson, pelo amor de Deus. Mas fui numa conferência com ele. Vocês sabem que eu amo ler os livros dele. Na minha cabeceira da cama tem uns 6 lá para ler ainda. Então, eu vou reproduzir aquilo que eu estou sendo ministrada a respeito daquilo que eu estou ouvindo e daquilo que eu estou lendo. E aí ele vai nos ensinar o seguinte: a parar de reagir ao que Satanás está fazendo. Ele vai dizer também que muitas vezes nós reagimos à intimidação do inimigo. E ele vai nos desafiar a enxergar diferente. Então, se Davi está nos ensinando a enxergar diferente, a ler as coisas de uma forma diferente, Bill Johnson também vai dizer que é a nossa forma diferente de enxergar as coisas e não reagir às intimidações do inimigo, às mentiras do inimigo. Essa semana eu compartilhei com a Tati uma palavra que ele falou, que também mexeu com o meu coração, que ele diz: se você acredita numa mentira, você empodera o mentiroso. Então eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a não acreditar nas mentiras de Satanás, mas trazer para o seu coração, trazer para a sua prática de fé, trazer para a sua esperança aquilo que o céu decretou a seu respeito, o que Deus falou a respeito da sua casa, o que Deus falou a respeito da sua vida, o que Deus tem falado a respeito do seu futuro. Abra os seus olhos e enxergue o que Deus está fazendo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o céu está trabalhando a seu favor. O céu está se movimentando a seu favor. E você vai ser surpreendido com a fidelidade de Deus. E aí, queridos, nós somos desafiados a colocar a nossa esperança em Deus. Vamos para o versículo 7 e 8. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um motivo de zombaria dos tolos. Querido, minha querida, qual é a sua esperança? Hoje de manhã, nós fomos convidados para fazer um ato profético aqui no altar.
E quando nós fomos convidados para fazer um ato profético aqui no altar, eu vim para o altar e eu relembrei 2 promessas de Deus para a minha vida. E eu comecei a reivindicar a manifestação dessas promessas. Eu comecei a dizer para o Senhor que eu não só tomava posse novamente, mas eu atraía a autoridade de Deus para a manifestação da sua promessa. E aí, meu querido, minha querida, tenha muito cuidado com o que afeta o seu coração. Quando eu olho para o salmista, eu aprendo isso. Você não é obrigado a receber tudo de todas as pessoas. Você não é obrigado. Mas você é obrigado a discernir o que é de Deus para a sua vida. E você ter a clareza que quem vai guardar o seu coração, quem vai guardar a sua promessa é você. Ninguém vai fazer isso por você. Sou eu que guardo a minha promessa. Sou eu que protejo a minha promessa. Sou eu que tomo posse da minha promessa. Só se manifesta aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós cremos. Se a boca de Deus abriu, se o Senhor usou um profeta, se o Senhor usou uma palavra bíblica, se o Senhor usou uma pessoa e decretou sobre você uma promessa de honra e de bênção, se o seu coração não está crendo e se você não está protegendo, esqueça. Esse profeta vai passar como mentiroso. Agora, se você abriu o seu coração, assumiu a responsabilidade de crer e de proteger a sua promessa, espere, aguarde, ela vai vir à existência e você vai glorificar a promessa de Deus na sua vida. E eu voltei para casa dizendo para o Senhor: eu quero ver essas palavras cumpridas. Não importa se tem 10, não importa se tem 15, se tem 20 anos que elas foram liberadas, eu quero vê-las manifesta na minha vida. Porque o inimigo só tem uma intenção no coração dele: afastar você dos seus propósitos, afastar você do projeto de Deus, tirar você do lugar da adoração, tirar você do lugar da entrega, tirar você do lugar aonde realmente a sua vida vai ser marcada pela fidelidade e pela bondade do nosso Deus. Aí, meus queridos, quando eu olho para essa palavra, eu entendo que nós não podemos estar no lugar profundo de adoração se o sentimento que nos motiva é de medo, é de desamparo, é de insegurança, é de falta de ousadia. Se são esses sentimentos que movimentam você, o medo, a insegurança, o desamparo, você não consegue acessar uma adoração profunda, na qual vai movimentar os céus para o novo de Deus acontecer na sua vida. Então a intenção do coração de Satanás nem é tirar você da igreja, às vezes até manter você aqui, porque uma falsa religiosidade também é uma cadeia, também é uma prisão. Manter você aqui sem adoração profunda, manter você aqui sem uma revelação do coração do Senhor, manter você aqui sem uma experiência particular, também é uma forma de tê-lo nas suas mãos, é de mantê-lo controlando a sua vida. E aí nós vamos aprender com o salmista que o convite de Deus para nós é outro. E qual é o convite de Deus para nós? O convite de Deus para nós é eu e você rasgar a nossa alma diante dele. Não tem problema se você está chorando, não tem problema se você está sofrendo, não tem problema se você está cansado. Você não tem noção do quanto eu ando cansada. Hoje era para eu estar em Brasília numa conferência. E aí aconteceu que a igreja,
eles compraram a minha passagem por essas empresas que estão dando calote nos outros. E na hora que eu fui verificar, a minha passagem estava cancelada. E aí eu liguei para o pastor e falei: pastor, eu não vou poder estar aí. Minha passagem foi cancelada. Ele: ai, não me mata do coração não, você está me matando do coração. Eu falei assim: não estou matando do coração, estou falando sério. A minha passagem está cancelada. Então eu não tenho como estar aí com vocês nesse final de semana. Fiquei muito triste de não estar lá junto com a igreja, que estava cheia de expectativas, que nós estivéssemos lá com eles nessa conferência. Mas também, eu estou desfrutando de descanso, porque à tarde eu dormi tanto, gente, cheguei até a sonhar. Nossa, eu acordei dando um pulo da cama, assim, gente, estou sonhando de tarde, né? Então, em tudo dá graça, não é assim? Usei a tarde para descansar, porque eu também estou muito cansada. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o inimigo, ele quer nos cegar, mantendo o sentimento de medo, de desamparo, de insegurança, de falta de esperança, mesmo dentro da igreja, mas fora do lugar de adoração profunda. E o que o Senhor está querendo chamar a mim, chamar a você: vamos desatar as nossas mãos, vamos quebrar a prisão da nossa mente, vamos rasgar o nosso coração. Você está sofrendo, desabafa na presença do Senhor, mas sai da presença do Senhor como o salmista saiu. Olha, eu ainda continuo com conta para pagar, eu ainda continuo com esse problema familiar para administrar, eu ainda continuo com esse problema de relacionamento para resolver, mas eu vou cantar o bem do Senhor na minha vida. Ele tem estado comigo, Ele tem me suprido, Ele tem me guardado, Ele tem me protegido, a mão dEle está estendida sobre mim, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é aquele que tem me amado todo o tempo. Aleluia, aleluia, oh aleluia. E aí, eu sinto a presença de Deus mesmo nesse lugar, irmãos. Tem uma presença poderosa de Deus movendo na nossa vida, porque o Senhor quer pegar essa igreja e levar essa igreja para um outro nível. Nossos problemas não vão acabar, mas a presença de Deus vai aumentar. E a presença de Deus aumentada no nosso meio intimida Satanás e fecha a boca do inferno a nosso respeito. E é isso que nós precisamos viver, é para esse lugar que nós precisamos ir. Aleluia. E aí, se você vai para Salmo 121, Salmo 121 vai dizer assim: Ele não permitirá que você tropece. Grava isso no seu coração. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, e Ele estará à sua direita. Então você não precisa temer, você precisa apenas descansar. E aí Salmo 62:5, Salmo 62:5 vai dizer: descanse somente em Deus, ó minha alma, é dele que vem a minha esperança. E aí, meus queridos, eu vou chamar você para algo: não coloque a sua esperança em ninguém. Por favor, escute isso que eu estou dizendo. Não coloque no marido, não coloque no amigo, não coloque na sua pastora, não coloque no seu líder de pastoreio, não coloque a sua esperança em ninguém, coloque a sua esperança nele, porque é Ele que vai estar à sua direita, é Ele que vai te proteger todo o tempo. Todos nós vamos falhar, mas Ele não falhará com você. E se isso acontecer, nós vamos sair da superficialidade e vamos para o lugar profundo em Deus,
O nosso louvor foi maravilhoso, não foi? Louvado seja o nome do Senhor por todos que estavam aqui ministrando. Nós sentimos a presença de Deus, não sentimos? A atmosfera era de graça de Deus, não era? Mas adorar não é só cantar, meus irmãos. Adorar é sacrificar. Adorar é sacrificar. Adorar é se render. Adorar é não dar conta de segurar as lágrimas, não dá. Eu tenho falado com o pessoal desde que eu voltei do voo. Gente, eu estou uma manteiga derretida, pelo amor de Deus, estou passando até vergonha. Tem gente que está me perguntando assim, você está com problema? Eu falo, não é problema não. Só que qualquer coisa está me fazendo chorar. Eu choro do nada. Eu choro quando faz a gratidão. Eu choro até na hora que faz o dízimo, gente, pelo amor de Deus. Para o apelo do dízimo eu estou chorando. Porque algo aconteceu aqui dentro. Algo rasgou aqui dentro. E é isso que precisa acontecer comigo e com você. Algo rasgar aqui dentro. Porque quando algo está rasgado aqui dentro, o seu olhar não está em nada mais a não ser nele. É nele. É nele. Você está dentro do quarto orando, você está chorando. Você está no altar, você está chorando. Você está cantando, você está chorando. Você está cumprimentando as pessoas na porta. Hoje eu te cumprimentando as pessoas na porta, estava chorando. Ai meu Deus do céu, que vergonha, chorando. As ovelhas vão dizer assim, essa pastora está com muito problema, nosso Deus. Não estou com problema não. Estou quebrantada. Algo aconteceu aqui dentro. Estou quebrantada. E eu quero ir para esse lugar de sacrifício. Eu quero ir para esse lugar de rendição. Eu quero ir para esse lugar de adoração. Porque eu quero experimentar coisas maiores de Deus. E Deus tem coisas maiores para mim e para você. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu quero perguntar para quem tem crise aqui. Porque talvez você vai dizer, opa, eu estou fantástico, maravilhoso, maravilhosa. Eu não tenho nenhuma crise. Mas talvez você vai dizer, eu tenho também. Eu estou no mesmo barco que a pastora. Eu também tenho. Eu tenho crise, eu tenho choro, eu tenho dor, eu tenho medo. Só que as crises não podem definir a nossa identidade. As crises não vão identificar a nossa identidade. Ou desenhar a nossa identidade. Porque você já assumiu essa identidade de filho e de filha que você é. As circunstâncias não vão quebrar a nossa filiação no Senhor. Isso tem trabalhado o nosso coração. Sua dor é temporária, mas a sua filiação é eterna. Você pode chorar hoje, mas amanhã você vai abrir os lábios como Davi e você vai dizer: ah, o meu Deus tem me feito muito bem. Ah, o meu Deus tem tomado meus inimigos em suas mãos. Ah, o meu Deus tem secado as minhas lágrimas. Ah, o meu Deus tem colocado uma mesa diante de mim, diante dos meus adversários. Sua dor é temporária. Oh, mas a sua filiação e a sua missão é eterna. Então eu quero fazer um convite nessa noite para você. Não é para murmurar e nem é para reclamar, mas eu quero fazer um convite para quem tem administrado crises e precisa vir para o altar do Senhor desabafar o seu coração. Se você precisa